Paz e graça, igreja. Boa noite. Quem está feliz com Jesus aí? Isso é importante. Tem que estar feliz, não é mesmo? Ainda mais quando ele tem palavra boa para a gente alimentar aí, tem que estar feliz. Hoje nós vamos falar de uma palavrinha muito importante no nosso contexto de vida. E não só no nosso contexto, né, no caso da igreja, mas no nosso contexto em geral, né? E eu acredito que essa palavra vai nos fazer refletir. Amém? Nós vamos falar a respeito de exemplo. A palavra de Deus, ela cita alguns versículos, né? Algumas passagens. O Senhor nos mostrando a importância de ser exemplo, né? E antes de entrar na palavra, eu quero que você já reflita. Que tipo de exemplo você tem sido, né? Você guarde essa pergunta. Que tipo de exemplo você tem sido? Porque existe exemplo bom e exemplo ruim, não é mesmo? Não existe só exemplo bom, existe também exemplo ruim. Então, que tipo de exemplo você tem sido? Nós temos sido, como igreja e como pessoa, né? É importante a gente estar meditando a respeito disso, refletindo a respeito disso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, no capítulo 4. Glória a Jesus. 1 Timóteo. Glória a Deus. No capítulo 4, nós vamos observar que o capítulo 4, ele fala sobre instruções para os presbíteros da igreja, né? No caso, para aqueles que trabalham na obra, não só a liderança, mas todos aqueles que envolvem na obra, porque todos são chamados para envolver na obra. Não somos só aqueles que estão com cargo na igreja que são chamados para a obra de Deus. Pelo contrário, todos que conhecem a verdade, que entregam a sua vida a Jesus, todos que entendem o Evangelho são chamados para o ID. Então, todos são chamados para fazer obras, para dar frutos, né? Então, não fica preso que esse texto é só para presbítero, não. Aqui ele colocou dessa forma porque foi uma instrução que ele trouxe para Timóteo. Paulo escreveu essa carta, instruindo Timóteo e dando ele algumas direções. Mas isso serve para a nossa vida também, né? Isso, 1 Timóteo 4. Isso serve para a nossa vida também, para que a gente possa estar vigilante em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ler o versículo 12. Amém? Versículo 12. Diz assim o versículo. Todos acharam aí? Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Amém? Vou ler de novo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Amém? Você pode saudar essa palavra com a salva de palmas? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Mas essa oportunidade, Pai. Fala com a tua igreja mais uma noite. Prepara os nossos corações como uma terra fértil, Pai. E que esta palavra possa produzir frutos, meu Pai, na nossa vida. Que ela possa nos fazer refletir e nos fazer a cada dia, meu Pai, ser moldados e forjado em nós o caráter do Senhor. Em nome de Jesus. Dá entendimento à tua igreja, meu Pai. Dá sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus. Então o texto vai falar com a gente de uma palavrinha muito preciosa, que pode, como eu disse, ser usada para o bem e para o mal. Nós podemos dar exemplo tanto para o bem quanto para o mal. Que tipo de exemplo, né,
nós temos dado? É algo que a gente deve realmente refletir, né? Porque às vezes a gente mesmo não sabe. Às vezes a gente mesmo não conseguiu discernir se não consegue discernir se a gente está realmente trazendo um bom exemplo ou um mau exemplo. E como é que nós vamos descobrir isso? Qual é a forma de nós descobrirmos se nós estamos sendo um bom exemplo ou um mau exemplo? A gente convive com pessoas, a gente lidar com pessoas, e acredito eu que a única forma de nós entendermos qual está sendo a direção do nosso exemplo é vendo o que as pessoas estão, não que copiando, mas se espelhando em nós, né? Porque quando a gente dá bom exemplo, automaticamente as pessoas trazem elogio, muitas das vezes são inspiradas através daquele bom exemplo que a gente está dando e quer de alguma forma ser um discípulo daquilo ali, né, daquela situação ali. Ele quer de alguma forma copiar aquilo ali, não para o mal, não porque está invejando ou porque quer ser igual, mas porque vê que aquilo é algo bom. Então ele quer levar aquilo adiante, né? E quando o testemunho, né, quando o exemplo é ruim, as pessoas dão a falar mal, né? Olha o mau exemplo desse irmão, olha o mau exemplo desse pai, olha o mau exemplo dessa mãe, dessa irmã, né, desse pastor, né? É aquela crítica que rapidamente surge. Então tá aí como achar, né, qual tem sido o nosso exemplo. A gente entende quando a gente vê a reação das pessoas segundo a nossa pessoa. Amém? Então é a única forma, porque às vezes realmente, nem a gente olhando no espelho, a gente consegue às vezes entender, será que eu estou dando bom exemplo? Eu estou me esforçando, estou fazendo o máximo, mas será que eu estou dando bom exemplo? Às vezes o nosso entendimento, a gente até está fazendo a coisa certa, mas e qual tem sido a reação das pessoas ao nosso respeito? Como as pessoas têm nos visto? Tem gente que fala assim, mas eu não devo nada para ninguém, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Isso é um dito no mundo. Isso é um dito que o mundo fala. Por quê? Porque o mundo entende que não deve satisfação para ninguém, que ninguém tem nada a ver com a vida dele, que ninguém está pagando as contas dele, que ninguém está levando, né, procurando saber se ele está passando dificuldade ou não. Quem já ouviu o mundo falar dessa forma? É assim que o mundo fala, não é? Mas nós, como igreja, nós, como servos de Cristo, escolhidos do Senhor para fazer a boa obra, nós temos que dar exemplo. Nós temos por obrigação ser exemplo. Não é uma escolha, é uma obrigação. É um dever de todo servo de Deus ser um bom exemplo. E a gente pode ser exemplo de várias formas, né? Mas aqui é direcionado a um homem de Deus, ao homem que faz a obra, algumas coisas, vamos colocar assim, essenciais, que nós temos que estar preservando ao máximo o nosso bom exemplo, segundo o que vai ser citado aqui, ao máximo. Em outros versículos nós vamos ler que vai falar em tudo também, mas eu quis começar por aqui, porque aqui é uma instrução realmente de um líder para outro líder. Mas como eu disse no começo, não fique preso que isso é só para liderança, isso é para você, porque você é líder na sua casa, você é líder no seu trabalho. Se tem só você, de homem de Deus, num convívio, você é líder naquele convívio. É você que tem a obrigação de resplandecer a luz ali, de ser sal ali, de fazer a diferença ali. Então não importa se você não está num contexto de líder de uma igreja, o que importa é que Deus vai te usar onde você estiver. Ali, de repente, você vai ser liderança, seja na sua família, seja entre os seus amigos. Então, você tem que ser exemplo aonde você estiver. Amém? E ele começa falando aqui nesse versículo, né, a respeito da mocidade. Ninguém despreze a tua mocidade. Por que que Paulo começa falando dessa forma com Timóteo? Porque Timóteo era um homem novo, era um servo jovem, que estava com uma grande responsabilidade sobre as mãos de cuidar de uma igreja que tinha muitos anciões ali, homens respeitados,
homens que tinham, vamos colocar assim, uma patente mais alta do que a dele, né? Homens que já tinham uma vivência, uma experiência diferente daquele jovem. Mas Paulo encoraja aquele jovem a não se intimidar, porque era muito fácil aqueles homens ali humilhar ele, colocar ele para baixo, de alguma forma desprezar, né, o dom que tinha sobre a vida dele, porque se Paulo era um homem que tinha colocado aquela igreja sobre as mãos dele, tinha encorajado ele, é porque Paulo já via que Deus tinha propósito sobre a vida de Timóteo e que ele, independente de idade, ele seria um grande líder. Ele seria aquele escolhido de Deus para liderar aquela igreja. Mas nós sabemos que, infelizmente, até nos dias de hoje, as pessoas querem muito olhar para diploma, para experiência ali, para, vamos supor, para graduações, e nem sempre Deus vai levantar uma pessoa que está totalmente preparada. Muitas das vezes Deus vai levantar pessoas e vai prepará-la no caminho. Foi no meu caso, eu já dei meu testemunho para algumas pessoas que sabem disso. Eu não fui preparado para depois fazer a obra, eu fui preparado no caminho, caminhando. Então, tem muitas pessoas que deixam de fazer a obra, deixam de ser exemplo, porque ela mesma se impede de fazer a obra, ela mesma coloca barreiras sobre a vida dela, ela mesma acaba limitando ela até mesmo de ser um exemplo. Por quê? Porque ela deixa as vozes, as pessoas, as circunstâncias falarem mais alto do que o chamado que ela tem, né, sobre a vida dela. Então aqui o apóstolo Paulo ele encoraja Timóteo e fala com ele mais ou menos assim: não se intimide com o que eles vão falar de você, não se intimide se eles vão falar que você é novo, que você não tem capacidade para isso. Você tem capacidade, vai em frente. Você pode dar exemplo sim, independente da sua idade, independente se você tem a graduação que eles têm ou não, se você tem a idade que eles têm ou não, você pode ser exemplo e eu acredito em você. Então Paulo estava encorajando Timóteo a não deixar as circunstâncias, as pessoas abalar a fé dele, o proceder dele, intimidar ele e fazer dele uma pessoa tímida ali diante da obra. Então o primeiro passo ali que Paulo traz é isso. Não despreze, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, né? Ou seja, Paulo estava mostrando para ele a importância de ser exemplo, de ser uma pessoa diferenciada, aquela pessoa que inspirava os fiéis a continuar na caminhada, a ser uma pessoa idônea, a ser uma pessoa fiel a Deus, que não só cria, mas também estava pronto e apto a servir, preparado para toda e boa obra. Então, Paulo mostra para Timóteo que o exemplo é algo que realmente faz diferença e é algo que o próprio Senhor Jesus pediu aos seus discípulos. Nós vamos ver aqui em outro versículo, que do mesmo jeito que ele fez e que ele agiu, que eles também agissem, que eles viessem seguir o próprio exemplo do mestre. Então Paulo, ele dando sequência ao pedido de Jesus, ele também encorajava os seus discípulos, aqueles que aprenderam e conheceram Jesus através da vida dele, que estavam sendo de alguma forma disciplinados, orientados, direcionados pela vida de Paulo. Então Paulo ele fala: ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Aí ele fala, na palavra. Como que eu posso ser exemplo na palavra? Só existe um caminho, conhecendo ela. Eu nunca vou ser exemplo na palavra se eu não tenho o hábito de ler a Bíblia, se eu não gosto de ler a Bíblia, se eu não tenho intimidade com a Bíblia. Que exemplo que eu vou ter para dar se eu não tenho contato com a palavra? Que exemplo que eu vou ter para dar na palavra? Não é só questão de obedecer o que você aprende, o que você escuta, mas também de estar preparado, de manejar bem essa palavra. Paulo estava falando com ele, ó, Timóteo, você tem que comer a palavra. Porque na hora que eles vierem te interrogar,
Na hora que eles vierem de alguma forma te afrontar, você tem a palavra como defesa, como escudo. Então você tem que ser exemplo, e o exemplo vai começar se você tiver essa palavra guardada. Se você tiver as escrituras dentro do seu coração, você sempre vai ter defesa. Você sempre vai ter a saída. Você sempre vai ter condição de vencer qualquer perseguição, qualquer afronta, qualquer levante contra a sua vida, contra o seu ministério. Então nós precisamos ser exemplo, tanto na obediência como no conhecimento da palavra. E o que mais hoje o inimigo tem tirado da igreja é a sede e a fome pela palavra. As pessoas até vêm no culto, ouvem a palavra, mas poucos chegam em casa e estudam o que aprenderam aqui. Pouquíssimas pessoas. Nós temos que ser sinceros diante de Deus e mudar isso. Se eu quero dar bom exemplo na palavra, eu tenho que estudar sobre aquilo que eu estou aprendendo. Não adianta eu só vir aqui, receber uma aula, ir para casa, passou 2, 3 dias, eu não lembro nem o que foi pregado, nem o título da mensagem eu lembro mais. Que exemplo que eu vou estar dando? Que exemplo que eu vou ser na palavra? Nenhum. A Gisele Velar, eu sempre ouço as pregações 1, 2 vezes, 3 vezes. Eu sempre estou ouvindo porque nós temos um privilégio que está sendo gravado. Mas se eu só ouvir aqui uma vez, eu não sou computador para gravar com uma vez, não. E eu creio que você também não. Nós precisamos estudar. Na escola, quando o professor trazia uma matéria lá que ia cair na prova, quantas vezes você tinha que ler aquela matéria para você ficar esperto e não errar na hora da prova? E por que a igreja erra tanto na hora do teste, na hora de ser testado, na hora de ser aprovado ali diante das circunstâncias que vêm? Porque não guardou a palavra. É simples. Porque não é exemplo na palavra ainda. Pode ser exemplo em outras coisas, mas na palavra ele ainda é preguiçoso, ele ainda é lento, ele ainda se justifica. Ah, mas eu não conheço muita palavra. Não conhece por quê? Ah, porque eu não tenho tempo. Não existe de não ter tempo. Existe de uma situação. Se você prioriza o que é realmente importante, você vai ter tempo. Talvez você tenha priorizado coisas que não são importantes, como a palavra na sua vida. Então você não vai ter tempo. Mas se você priorizar a palavra como algo mais importante para você, você vai arrumar um tempinho para a palavra. Isso é fato. E o outro cuidado é você obedecer tudo aquilo que você aprende. Pelo menos se sacrificar para isso. Porque às vezes você vai encontrar dificuldades. Às vezes a direção da palavra ela te traz, né, uma instrução que a sua natureza, a sua personalidade, o seu jeito de ser vai sofrer um confronto ali. Porque você não estava acostumado a ser assim. De repente você não está acostumado a pedir perdão. Você não está acostumado a amar a pessoa assim, porque você não foi criado assim, você não teve amor, de repente, da sua família, dos seus amigos, mas aí a palavra exige que você dê amor, tanto para sua família como para seus amigos, e aí? É uma coisa que você vai ter que lutar contra você mesmo. Então, pelo menos a pessoa tem que se esforçar. Não é virar igual muitos falar, aqui dá para mim, mas aqui eu largo de lado, porque isso aqui já é demais. Isso aqui eu não vou cumprir não, porque eu não sou assim. Tem gente ignorante dessa forma. Mas a mudança ela exige esforço. Para a gente herdar o reino dos céus, nós vamos ter que nos esforçar. Para a gente obedecer essa palavra, nós vamos ter que nos sacrificar. Sacrificar o nosso próprio eu, o nosso próprio entendimento, os nossos gostos, para viver os gostos de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus. Então, ser um exemplo na palavra não é fácil. Foi o primeiro item que Paulo coloca para Timóteo, eu acredito ser o mais importante. Porque se nós temos a palavra, nós temos tudo. Mas se nós temos tudo e não temos a palavra, nós não temos nada. Você pode ser um homem temente que chega na igreja, culto 10, 20 minutos, 1 hora antes, você pode não faltar nenhum culto, você pode subir monte, você pode jejuar, você pode orar, mas se você não tiver a palavra, meu irmão,
É a mesma coisa de falar a verdade com você. Você não tem Jesus, porque o próprio Jesus é a palavra. Ele é a palavra. Se você não tem a palavra, você não tem Jesus. Mas se você tem a palavra, você pode orar pouco, às vezes, vir pouco na igreja, mas se você tiver a palavra, a própria palavra vai fazer você ter todos esses outros itens, todas essas outras circunstâncias vão surgir na sua vida porque você tem a palavra. Se você tem a palavra, você vai saber a importância da oração, a importância do jejum, a importância de vir na igreja, a importância de subir um monte, a importância de perdoar, a importância de amar. Porque a palavra te direciona para isso. Vocês entenderam? Então não adianta eu ter algumas atitudes e não ter a palavra. Eu posso não ter algumas atitudes, mas se eu tiver a palavra me leva a ter essas atitudes que eu preciso ter. Então foi o primeiro exemplo que Paulo coloca para Paulo, você tem que ser exemplo na palavra. Porque esses grandão aí que gostam de menosprezar os outros, que gosta de achar que você de repente não é ninguém, que você tem pouca idade, que você não tem experiência nenhuma, se você tiver a palavra, eles não vão poder com você não. Eles podem até tentar te derrubar, mas eles não vão conseguir. Então foi a primeira instrução, e a instrução que Deus traz para mim e para você hoje. Se você está lendo pouco, passa a ler mais, meu irmão. Sabe quem que vai suportar os últimos dias? Só quem tiver a palavra. Talvez você está preocupado com o dinheiro que está curto. Talvez você está preocupado com muitas coisas que são passageiras. A palavra não é passageira, ela é eterna. Então, se você não prioriza, meu irmão, passe a priorizar a palavra. Seja exemplo na palavra. Eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu gosto tanto da palavra que no dia que eu não leio a palavra eu me sinto mal. Não posso ser hipócrita aqui de falar que passo um dia sem ler a palavra. Eu passo. Sou ser humano como qualquer um de vocês e eu acredito que todos aqui um dia pode acontecer de não ler a palavra. Natural, isso acontece. Mas eu me sinto mal. É como se eu tivesse faltado algo realmente no meu dia. Assim é também quando eu deixo de orar, quando eu deixo de fazer algo que está relacionado e que é importante para me manter firme espiritualmente. Então, se você está em falta com isso, Deus está falando no seu coração hoje, seja obediente. Comece a ser exemplo na sua casa. Talvez você é o único que tem esse hábito lá, ou que precisa ter. Talvez através de você, os seus filhos, a sua própria esposa, as pessoas vão começar a ver que elas também precisam ter esse hábito de ler a palavra. Talvez é através de você. Talvez é você que vai puxar esse carro, lendo a palavra. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Nós precisamos ser exemplo na palavra, no trato. No trato é algo também muito importante. Por quê? Porque o trato quer mostrar também a obediência, o praticar, o lidar com as pessoas. Infelizmente, cada um nasce realmente com uma personalidade, uns com a personalidade forte, uns com a opinião, né, forte ali, no arreda a mão da sua opinião. Mas uma coisa que eu aprendi na minha caminhada é ser flexível. Não que eu vou ouvir tudo e vou obedecer tudo, não. A palavra vai me direcionar o que eu devo obedecer. Mas eu tenho que ser flexível, porque se eu for um homem rígido, um homem duro, um homem que não aceita opinião, um homem que não sabe um homem que não sabe se relacionar com o meu próximo, eu vou ter dificuldades até mesmo para ganhar almas para Jesus. Eu preciso entender e saber tratar, saber lidar com qualquer tipo de pessoa. Eu tenho que ter essa sabedoria. A gente vê que o rei Davi, né, ele se fez de louco ali por algum momento ali na sua caminhada, na sua trajetória de rei. Por quê? Porque se ele não fizesse de louco, talvez ele não teria conseguido sair dali vivo. Paulo fala isso, que ele se fez louco no meio dos loucos para ganhar os
Os loucos, sábio no meio do sábio para ganhar um sábio. Então eu preciso saber como que eu devo me portar diante de cada pessoa, diante de cada irmão. Um grande desafio é o pastor, a liderança, porque sempre tem que estar, de alguma forma, orientando, tem que estar direcionando, puxando a orelha, tem que estar ali conversando, tendo um particular como... E cada ovelha tem uma criação, cada ovelha é de um jeito. Se ele não tiver esse jogo de cintura, ele não vai conseguir. Se ele for aquele pastor turrão, aquele pastor que não é flexível, que ele acaba endoidando a cabeça. Então nós temos que saber que o Senhor vai colocar pessoas de todo tipo no nosso caminho. Então nós temos que saber lidar com qualquer tipo de pessoa. Saber entender e amar principalmente qualquer tipo de pessoa. Respeitar qualquer tipo de pessoa. É muito fácil a gente amar e respeitar quem não tira a nossa paz, não nos incomoda, pessoas bacanas, é muito fácil. Mas a gente amar, ter paciência, mansidão, ter boa vontade para pessoas difíceis, é só com o Espírito de Deus habitando em nós. É só com a palavra em nós. É só com o caráter de Cristo em nós. Jesus escolheu 12 discípulos ali, cada um com uma personalidade diferente. Até o traidor estava no meio. Mas ele honrou até o traidor. Ele honrou até o último momento, até o próprio Judas, ele honrou, amou, respeitou, tratou como tratava os outros. Da mesma forma, não mudou nada. Mas nossa natureza humana, ela é diferente. Às vezes, quando é uma pessoa mais difícil, a gente já cria uma barreira. Ih, já vem ele. Já vem esse irmão, esse é complicado. A gente mesmo cria uma barreira. Talvez esse tem que ser mais amado do que aquele que você se dá bem. Vocês estão entendendo? Como que é o amor de mãe? O amor de mãe ele é maior, muitas das vezes, por aquele que é bonzinho ou por aquele que dá trabalho? Por aquele que dá trabalho. É simples. Porque aquele que é bonzinho, ela sabe que ele está no caminho certo, ele está, né, bem guardado. Ele tem uma personalidade bacana, está bem guardado. Mas aquele levado, problemático, que vive trazendo problema, ela tem que ficar de olho. Ela tem que amar, ela tem que cuidar, ela tem que ter um carinho mais, né, aguçado ali por essa criança, por essa pessoa. Por quê? Porque senão ela acaba de se perder. Então é assim também que nós temos que enxergar no nosso convívio, no nosso trato diário. É muito fácil você dar todo o amor para aquele que faz você rir, faz você feliz, mas aquele que te faz chorar, aquele que te faz você respirar fundo 200 vezes, esse às vezes tem que olhar assim, opa, eu tenho que amar essa pessoa com amor de mãe, com amor incondicional. Com amor que tudo suporta. Vocês estão entendendo a visão, como é muito diferente o agir do mundo? Nós temos que ser diferente do agir do mundo. Nós viemos do mundo, mas nós temos que deixar as coisas do mundo e passar a agir diferente. Amar realmente aquele necessitado. O que Jesus disse? Quando ele foi acusado ali de estar comendo na mesa com os pecadores, com aqueles, né, que eram pela sociedade ali discriminados, rejeitados, né? Quando ele estava ali na casa de Mateus ali, o que eles criticando ali, pegando o pé de Jesus, o que eles falaram com Jesus? Como que o senhor pode estar aí comendo com esse bando aí? Esse bando de, né, vou falar palavras aqui, esse bando aí que não vale nada, né? E aí Jesus falou com ele, eu vim para os doentes, eu não vim para quem está curado, não, para quem não precisa de médico, não. Eu vim para aqueles que são realmente doentes, que precisam ser tratados. Vocês já repararam como é que essa igreja tem chegado pessoas aqui realmente que precisam de um cuidado especial,
que precisa de uma atenção, de um amor, como Deus tem trago essas ovelhas para dentro dessa casa de oração, mas por quê? Porque Deus está trabalhando na igreja. Nós não temos orado para Deus trazer ovelhas, Deus vai trazer, mas Ele vai trazer, de repente, a que vai trazer paz e alegria, só não, Ele vai trazer, às vezes, a que vai trazer um certo desconforto, às vezes vai dar um trabalho. Bom, chegou um rapaz outro dia, problemático, pedindo socorro, misericórdia, querendo tumultuar um pouquinho, mas saiu daqui são, saiu daqui liberto, aceitou Jesus. Não foi assim que aconteceu? Então é assim que as coisas acontecem. Deus, eu vejo isso ali quando eu estou na sopa ali, como que Deus me ensina através daquele trabalho. Como Deus me ensina. Claudinei tem ido sempre lá, ele tem visto. Como que a coisa assim, como, igual, basta abrir a boca e jorrar que Deus traz alguém, né, Claudinei? Nem que seja um para chegar ali e pedir uma oração, às vezes aceitar Jesus. Como as pessoas estão doentes, necessitando da palavra que cura, que liberta, que transforma. Nós temos que ter atenção com essas pessoas. Amém? Então, o outro exemplo é no trato, né? Que possamos tratar bem as pessoas, parar de ser, às vezes, aquele que fica julgando, que fica apontando o dedo, que fica, né, falando mal do outro irmão, que fica, de alguma forma, criticando. Às vezes, tudo bem, um comentário, mas Deus sabe a intenção do comentário, se ela é maliciosa, se ela tem julgamento, ou se ela é realmente algo para edificar. Porque às vezes a gente pode comentar de um irmão, de um problema, sem maldade. Eu não sei o que passa no seu coração, mas Deus sabe. Deus sabe o que passa no meu. Se eu estou falando para criticar, para desonrar, para diminuir a pessoa, ou se eu estou falando porque eu quero o bem da pessoa. Deus sabe do coração de cada um de nós. E nós também sabemos. Nós podemos enganar uns aos outros, mas a Deus ninguém engana. Então, que possamos parar realmente com essa situação de alguma forma, apontar, julgar, perseguir, invejar, criticar ali, né? Porque tudo isso é do maligno. Tudo isso faz parte do mau exemplo. Nós temos que dar um bom exemplo dentro do nosso trato, amém? Então, a segunda coisa que ele fala no trato. A terceira coisa que ele vai falar aqui, na caridade. A caridade, ela tem relacionamento e é sinônimo de amor na Bíblia, né? E por que ele coloca aqui na caridade? Por que, né, algumas Bíblias vão estar citando a caridade, não em si o amor em si ali, na caridade? Porque não adianta eu falar que eu tenho amor se eu não sou caridoso. O amor, o maior exemplo de amor é você compadecer da necessidade alheia. Se você não compadece da necessidade do seu próximo, seja fisicamente ou espiritual, você não tem amor não. Você pode até falar que tem, mas você não tem amor não. Se você é uma pessoa pão dura, vê o irmão necessitando, passando dificuldade, e não consegue arrancar nada para ajudar essa pessoa a se mover, às vezes você não tem, mas você pode se mover. Você pode fazer algo, você pode chegar na igreja, pedir, você pode correr atrás, fazer algo acontecer para aquela pessoa ter a sua necessidade suprida. Agora, você olhar e ignorar, aí, meu irmão, tá faltando amor. Tá faltando amor. É essa situação de caridade, ela tem que andar juntinho com a fé. Ela tem que andar juntinho, porque a palavra fala, a fé sem obra é morta. Quando o Thiago fala isso, ele vai falar lá, o que adianta você abençoar o irmão, mas ele está necessitado, você deixar ele partir necessitado? Que adiantou sua fé? Uma fé sem amor? Sem compadecer, sem misericórdia? Que fé que é essa? É uma fé morta. Então que possamos ser mais caridosos, porque o que a gente junta aqui vai ficar aqui. Mas a caridade, o que a gente faz para o nosso próximo, nós vamos levar. Vou dar um exemplo aqui, até a Ana, eu outro dia conversando com a Ana, a gente vai no monte junto e tudo, às vezes fica difícil, né, para a Ana ir, porque, queira ou não queira, às vezes não tem uma carona e tudo.
Eu falei, ô Ana, pergunta ela, eu falei, ô Ana, eu tenho o maior prazer de sair lá como é que fala, do meu bairro e vir aqui te buscar, mesmo que o meu trajeto vai ser bem menor se eu ir direto, mas eu tenho o maior prazer, porque ela sente que está incomodando, mas eu tenho o maior prazer, sabe por causa de quê? Porque esse depósito ninguém tira. Porque essa obra, ela traz frutos na minha vida. Porque essa obra faz com que no dia que eu tiver necessitado, sempre vai ter uma porta aberta para mim. Mas aquele que põe dificuldade, ah não, mas está longe do meu trajeto, ah não, mas eu vou gastar mais gasolina, ah não, mas aí, ô irmão, tá faltando amor e caridade. No dia que eu faço o bem, amanhã o bem vem dobrado. E eu não faço porque vai vir dobrado, mas eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo, ele sempre vai suprir a minha necessidade. Porque quando eu vejo alguém necessitado, eu faço de tudo para ajudar essa pessoa, para dar a ela um suporte, para de alguma forma tirar ela daquela situação. Isso é amor. Amor não é você falar que ama, dar um abraço e sorrir para a pessoa, não. Amor é você ter atitudes que condizem com o que você está falando. E uma das maiores atitudes é ser caridoso. É não ver limites e não colocar limites para fazer o bem. Vocês acham que eu, às vezes, tiro? Não é pouco, às vezes, não. Tiro dinheiro do meu bolso para poder inteirar para fazer a sopa. Entendeu? Porque, às vezes, realmente falta. Só quem está ali comprando as coisas aí no supermercado sabe como é que as coisas estão caras. Às vezes tem a doação, mas às vezes não tem. Eu vou deixar de fazer porque não tem, porque eu vou ter que tirar do meu bolso? Não. Eu vou fazer. Não vou mentir que tem hora que é difícil, porque às vezes você não tem. Mas Deus é tão bom que quando se trata da obra dele, no último momento ele levanta alguém para fazer e a coisa acontece. Então, às vezes, nós somos provados até nisso. Quantos testemunhos já vi de pessoas que tiraram da sua boca para pôr na boca do outro? Ah, mas isso é loucura. No outro dia, Deus honrou ele em dobro, em triplo. Ele estava sendo testado. Ah, não, eu posso até ajudar, mas eu vou ficar sem. E eu não vou morrer de fome para ajudar o outro, não. Ué. Não é assim que muitos vivem. Mas é esse tipo de pessoa, é aquele homem sem fé. Ele não crê no Deus que é dono do ouro e da prata. Ele crê no Deus que ele mesmo limita o Deus que ele crê. Não, eu vou fazer, mas eu vou fazer até onde que eu posso. Então nós temos que ser exemplo nesse ponto também, de dar. Uma mãe não é assim? Hã? Eu gosto muito de comparar o amor de mãe, porque é o amor de Deus por nós. Tira da boca dela para pôr na boca do filho, não é assim? Até um animal irracional é assim, não é? Às vezes tira da boca dele para pôr na boca do filhotinho ali. Não é assim? E é assim que nós temos que buscar amar o nosso próximo. É realmente repartir o pão, é realmente, né, ter aquela atitude que Jesus tinha ali quando sentava à mesa com os seus discípulos. É enxergar nesse ponto a igualdade. Do mesmo jeito que eu sinto fome, que eu passo necessidade, o irmão ali também passa. Então por que eu não vou ajudar? Por que eu não vou suprir necessidade? Por que eu não vou fazer além do que eu posso? Por que eu não vou me esforçar além do que eu posso? Porque fazer até onde que a gente pode também é fácil. Mas fazer além do que nós podemos, aí já é sacrifício. Aí já é realmente algo que vai mexer com Deus. Não, eu posso ajudar até aqui, mas daqui para cá é complicado, porque eu não posso também passar fome, não. Deus não vai te deixar passar fome, não, irmão. Se você está tirando da sua boca para pôr na boca de outro, Deus vai colocar o dobro lá na sua despensa. Creia no Deus que você está servindo. Não deixa de exercer a caridade e o amor, porque você mesmo está limitando a sua fé e o agir de Deus sobre a sua vida, não. Faça até o que você não pode. Você vai ver o quanto que Deus vai te honrar. Amém? Então esse é o outro exemplo que nós temos que ter. Não medir esforços para amar, para fazer o bem, para ser caridoso e misericordioso com o nosso próximo. E aí outra coisa que ele vai falar aqui, no espírito. Temos que dar exemplo no espírito. Quais são os frutos do espírito?
Quem sabe me falar aí, vai falando, vai citando aí, quem sabe. Então eu tenho que ter mansidão. O que mais? Benignidade é a bondade. O que mais? Longanimidade. O que é longanimidade? Quem sabe me dizer? A longanimidade é essa paciência duradoura, né? É aquela coisa que não é somente imediata, mas que você, de alguma forma, né, não deixa de fazer. É ser longânimo, é ter aquela paciência que vai além da paciência comum, normal, né? Ou seja, é realmente não olhar o tempo, não olhar a circunstância, mas ser misericordioso e paciente com o nosso próximo. O que mais? Tem mais. Caridade, que é o que nós falamos, o amor. Então eu preciso também ser exemplo no espírito. E o espírito, é muito fácil entender como que nós andamos no espírito. O que foi pregado lá no acampamento? Quando a gente anda no espírito, nós vamos ver em outro versículo aqui também na hora de fechar, quando nós andamos no espírito, nós não importamos com as cicatrizes, com a perseguição, com a luta, com a afronta, porque ela vai fazer parte da nossa caminhada. Andar no espírito é andar como Jesus andou. E como ele andou? Sofrendo humilhação, perseguição, passando dificuldades, sendo rejeitado, sendo humilhado, mas sempre fazendo a vontade do Pai. Então tem que ser exemplo nisso também, porque servir a Deus e ser exemplo só na parte boa é fácil. Mas como é que eu vou ser exemplo na perseguição? É não arredando o pé da luta quando a perseguição vir. É não arredando o pé da luta quando a humilhação vir, quando a rejeição vir. Então tem que estar no espírito mesmo, dando os frutos do espírito nos momentos difíceis, nos momentos complicados, né? Quando eu estiver realmente levando a minha cruz ali. Então eu tenho que ser exemplo também nessa área. Não só quando as coisas vai bem. Porque você quer ver pessoas mudar de personalidade é quando a coisa começa a ir para o caminho que ela não queria. Ou seja, começa a passar por luta, por perseguição, por rejeição, por humilhação. A pessoa já muda o semblante, já muda o estado de espírito e já começa a transparecer tudo aquilo que ela está vivendo e até mesmo deixa de fazer o que ela tinha que fazer. Você acha que o pastor, que quem é usado para pregar a palavra aqui, todo dia que subir aqui vai estar bem? Agora imagina se eu subir aqui cheio de ira pelos meus problemas, pelas minhas lutas e começar a trazer a palavra dessa forma. Você acha que eu vou estar glorificando a Deus, vou estar sendo um bom exemplo? Não. Independente da luta que eu estiver vivendo, eu tenho que subir aqui e dar o meu melhor, eu tenho que subir aqui e deixar Deus me usar da forma que Ele me usa também quando está tudo bem. Não posso confundir as coisas. Ô pastor, eu não vou pregar hoje não, porque eu estou passando uma luta aqui em casa e eu não estou bem para isso não. Não é por aí, ué. Eu tenho que ser exemplo no espírito. Eu tenho que, de alguma forma, ter os frutos do espírito e entender que no dia mau eu tenho que continuar sendo o mesmo homem fiel, o mesmo homem alegre, o mesmo homem constante, o mesmo homem fervoroso. Vocês estão entendendo? Então é outro exemplo que Paulo estava encorajando Timóteo ali, porque com certeza Timóteo ia passar por tudo isso. Então, Timóteo, seja exemplo aí no espírito, na hora que a coisa apertar, não deixe o seu espírito desfalecer, não. Continua com este mesmo amor, com essa mesma pegada que você viu em mim, que você viu eu praticar, continua da mesma forma. E Deus vai ser contigo. E para finalizar aqui, ele fala na fé e na pureza. O pastor tem pregado muito aqui nos estudos falando a respeito da fé, né? E a fé é você realmente acreditar naquilo que parece ser impossível. Acreditar no que é possível não precisa de fé. Fé é você acreditar naquilo que você realmente não está vendo, não está acreditando, que parece impossível aos seus olhos, que é algo que foge do natural. Isso é fé, é você acreditar
no sobrenatural, no que só Deus pode fazer. Isso é fé, então nós temos que dar exemplo nisso. Mas não, aí encontra com Golias, a fé vai embora. Cadê a fé desse homem? A fé foi embora, porque a luta é muito grande, o inimigo é muito grande. Não, temos que ser exemplo nas horas difíceis, irmão. Ter fé que Deus pode mover, que Deus pode fazer a coisa acontecer. É nesse momento difícil é que você vai exercer a sua fé. Não é nos momentos fáceis, amém? E na pureza. Isso é algo que também, assim, que para fechar o pacote aqui, eu acho que todos nós temos que buscar a cada dia. É só a gente olhar para uma criança. Amém? O que Jesus falou? Que delas era o reino dos céus. Por quê? Porque nas crianças nós encontramos pureza, inocência. Você bate numa criança agora, daqui meia hora ela tá ali te beijando, te abraçando, ela não guarda mágoa. Sabe quando que ela começa a guardar a mágoa? Quando começa a perder a pureza. Vai tomando idade, aí aquela pureza vai embora. Vai indo embora. Aos pouquinhos ela vai indo embora. Ela vai sendo contaminada. Então, quando eu tenho pureza, eu não guardo mágoa do meu irmão. Eu não me entristeço com a correção. Eu não importo com o que as pessoas estão pisando, estão falando, estão tentando me diminuir, me julgar para baixo. Eu sou puro. Independente de todo o lixo que tentarem julgar em mim, a minha pureza vai vencer todo esse mal. Por isso que uma criança, por mais que você xingue, que você critique, ela continua sendo a mesma criança. Inocente. Igual eu falei, você corrige ela, daqui a pouco ela está lá te beijando, te abraçando. Ela não guarda nada pro coração, porque é da essência dela. Então que possamos também buscar este exemplo a cada dia. É só a gente observar a criança, as atitudes da criança, e ali nós vamos encontrar pureza. Amém? Então é outro exemplo que nós temos que ter com a gente. E para finalizar, eu queria citar alguns outros versículos aqui. Queria que você fosse comigo nesse versículo. Tito, capítulo 2, versículo 7. Glória a Deus. Tito, um pouquinho para frente aí. Timóteo, próximo livro. Tito 2, versículo 7. Glória a Deus. Todos acharam? Aí começa assim, ó, Tito falando assim, ó, Paulo falando para Tito assim, ó, em tudo te dar por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Vou ler de novo. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Aí no 8 vai falar assim, linguagem sã e irrepreensível, para que os adversários se envergonhem, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Olha onde que nós temos que ter exemplo também, ó. Na língua, que é um veneno mortífero. A nossa língua tem que ser exemplo. Crente que vive falando palavrão, irmão, ele não tem nada de exemplo. Ele, infelizmente, ele é um grande mau exemplo. É ou não é? Mas não é só palavrão, não. Crente que fica liberando palavras de pessimismo, palavras de derrota. Que exemplo que ele está sendo? A nossa língua tem que só abençoar. Ela pode amaldiçoar? Pode. Mas nós que temos que domar ela para ela só abençoar. Amém? Então, aqui vai falar bem claro que nós temos que dar exemplo. Aqui fala, te dá por exemplo de boas obras, né? Eu acho que nós falamos aqui bastante a respeito disso. Então, só estou testificando em relação ao que nós já falamos aqui, que nós temos que ter
boas obras. Na doutrina, eu acredito que você entende, assim como eu, que a doutrina ela é algo que está relacionado à vontade de Deus, à doutrina da palavra, e que você tem que ser fiel a ela. Obediência, né? A igreja primitiva lá, quando fala ali das coisas que ela praticava, primeira coisa, que eles concordavam com a doutrina dos apóstolos e nelas eles perseveravam. Então nós precisamos seguir esse passo daquela igreja primitiva. Ser fiel à doutrina da palavra, a doutrina que é ensinada através da palavra de Deus, ser obediente a ela. Amém? Agora o outro versículo aqui para nós fechar aqui, em nome de Jesus. 1 a Pedro, um pouco mais para frente aí, 1 a Pedro, capítulo 2. 1 a Pedro, capítulo 2, versículo 21. Aqui é só para testificar o que já foi falado, viu, gente? Só para vocês verem que tudo está na Bíblia, né? Não é a vontade nossa que é falada sobre esse altar, mas a vontade do próprio Deus nós estamos servindo. Ele fala assim, ó, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, se Cristo padeceu por nós, nós devemos padecer por quem? Pelo nosso próximo. Isso é um grande exemplo de estar seguindo as pisadas de Jesus. Mas se você não padece pelo seu próximo, como foi falado aqui, se você de alguma forma, né, se endurece, só faz aquilo que está na sua vontade, só faz aquilo que está na sua condição, se você não vai além, se você não sacrifica pelo seu próximo, se você não dá a cara para bater mesmo, se você não se sacrifica por vidas, você está no caminho errado. Infelizmente, você precisa entrar nesse caminho e seguir o exemplo de Jesus. Amém? Então, aqui mais um versículo que testifica o que foi falado. E para fechar, nós vamos no livro de Evangelho de João, no capítulo 13, que vai fechar aqui o próprio Jesus falando de exemplo. Evangelho de João, no capítulo 13, quando ele está ali lavando os pés dos discípulos, ensinando a importância da humildade, ensinando a importância de se diminuir, de servir, de se colocar como escravo, porque quem tinha aquelas atitudes ali eram os servos, os escravos, que lavavam os pés dos seus senhores, né? Então, quando Jesus tem aquela atitude ali, ele traz vários ensinamentos. E aí, depois dele trazer vários ensinamentos, ele deixa esse versículo, que eu acho muito bonito, né? João 13, versículo 15. E aí ele vai fechar falando de exemplo. João 13, versículo 15 diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Amém? Fechou? É do jeito de Jesus, irmão. Se nós imitarmos o Jesus, nós estamos no caminho certo. Se nós dermos a nossa vida pelo nosso próximo, se nós sacrificarmos o nosso eu pelo nosso próximo, se nós cuidarmos daquele que o Senhor põe no nosso caminho, como Jesus cuidou e cuida ainda de nós, nós estamos no caminho certo, nós vamos ser exemplo. Amém? Então, que aqueles exemplos de Timóteo ali, foi dado para Timóteo ali através da vida de Paulo, que o Senhor trouxe para a nossa vida, que eles sejam um alvo para mim e para você. Que nós estejamos buscando ser esse exemplo com toda a nossa força, com toda a nossa sede, com toda a nossa boa vontade. Nós temos que buscar,
Porque é muito triste quando você vê uma pessoa falar assim: ah, eu não sou exemplo para ninguém não, e eu também não quero ser não. Você sabe o que ela está falando com isso? Em outras palavras, quando ela fala eu não sou exemplo para ninguém não, ela está deixando bem claro que ela não quer nada de Jesus não. Que ela não quer nada com Jesus não. Que ela não quer nada com a verdade não. E quando ela fala, eu não sou exemplo para ninguém não, e nem quero ser, ou seja, ela está deixando bem claro que ela não quer nada com as coisas de Deus. Que ela não quer nada com as coisas da verdade. Ela não quer nada com os princípios de Deus. Então é muito triste a gente ver essas pessoas que vivem na ignorância falar bem claro, eu não sou exemplo para ninguém, nem quero ser. É muito triste isso. Que nós tenhamos um linguajar diferente. Eu quero ser exemplo na minha casa, eu quero ser exemplo na minha igreja, eu quero ser exemplo na rua, com os meus amigos, eu quero ser exemplo. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém?